Caríssimos casais e ouvintes da esperança, bom dia. Um segundo núcleo dos ensinamentos da Familiares Consórcio sobre a transmissão da vida resume-se nesta afirmação: a Igreja está ao lado da vida. Se a Igreja se vê hoje na obrigação de clamar a favor da vida, é porque do outro lado há multidões que se colocam ao lado da morte. Estabeleceu-se no mundo chamado moderno e avança com todo o cinismo da sua violência uma cultura da morte. Lembremos alguns fatos. O progresso técnico-científico torna-se cada vez mais ambivalente. Se de um lado gera a esperança de uma humanidade melhor, de outro lado, pela perda do sentido humano, gera uma sempre mais profunda angústia sobre o futuro. O avanço da engenharia genética deveria ser uma fonte de esperança. Mas a manipulação aética e insensata das fontes da vida está gerando o terror de um estúpido exército de robôs humanos que só espera pelo resultado da batalha que decidirá sobre quem terá o poder de apertar os botões de comando. O espectro do ciborgue, que escapa ao controle do amo, não é só uma ficção cinematográfica. É a projeção de um medo corrosivo que cresce no coração dos homens. Mais um fato. Há aqueles indivíduos, povos e nações atingidos pelos vírus de um egoísmo insano que pensam que são os únicos destinatários das vantagens da técnica e por isso excluem todos os demais, impondo-lhes um regime de morte que estiola a vida tanto na fonte quanto em meio à caminhada. Há aqueles que se entregam à obsessão do consumo e do prazer, para os quais uma vida nova humana é sempre um concorrente indesejado, um injusto agressor, que deve ser exilado para as sombras da morte. E há o fato mais terrível e insensato, a suprema hediondez do aborto. Um crime no qual está comprometida hoje toda a humanidade, toda a raça humana. Milhões e milhões de vidas indefesas, friamente sacrificadas, com a aprovação, com a cumplicidade, com os aplausos dos senhores deste mundo triste e degenerado. E quantas vezes com a incoerência louca de toda a sociedade. Um dia nos indignamos, cheios de razões, horrorizados com a chacina de 8 infelizes crianças na noite fria de uma praça. No dia seguinte, estamos na passeata, clamando pelo direito de chacinar milhões de crianças, pela ficção paranoica da descriminalização do assassinato chamado aborto. Há ainda o fato não menos grave presente nas relações internacionais. A ajuda econômica concedida pelas nações ricas aos povos pobres é condicionada a um drástico e draconiano programa de contracepção, de esterilização, de humilhação. Meus irmãos, tudo isto é tão deprimente e triste, e mais haveria para lembrar. Mas para a Igreja e para todos nós a quem a graça de Deus confiou uma réstia de fé, de lucidez e de bom senso, a vida humana, mesmo se débil e com sofrimento, é sempre um esplêndido dom do Deus da bondade. Contra o egoísmo e o pessimismo que obscurecem o mundo, a Igreja está do lado da vida. Em cada vida humana ela sabe descobrir o esplendor daquele sim, daquele amém, que é o próprio Cristo vivo e ressuscitado. Ao não que invade e aflige o mundo, ela contrapõe este sim vivente, defendendo deste modo o homem e o mundo de quantos insidiam e tentam extinguir o mistério da vida.
Por isso, com toda alegria, um bom domingo a todos.